palestra, nesse período em que estamos recomeçando as atividades presenciais. Já a partir da última quarta-feira, reiniciamos a aplicação dos passes às quartas-feiras e estaremos dando sequência. Hoje à noite está tendo início, lá na Casa da Frente, um grupo de estudo do ESD. O ESD é Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. O objetivo é apresentar os princípios básicos da doutrina espírita em 8 capítulos, em 8 aulas. Esse mesmo assunto vai provocar a criação também de um grupo igual no sábado. Então, aqueles que querem assistir a palestra quarta-feira conosco também vão ter a oportunidade mais à frente frequentar esse grupo do ESD no sábado. Vamos dar início à nossa atividade então pela prece. Querido amigo Jesus, expressamos a nossa gratidão por aqui estarmos uma vez mais reunidos em Teu nome para mais uma noite de estudos, de reflexão, de convivência fraterna entre os irmãos da nossa casa, deste grupo. Quando vimos ouvir um pouco mais sobre a Tua doutrina, a melhor maneira de entendermos as nossas dificuldades, os nossos sofrimentos, as nossas alegrias, enfim, as razões pelas quais transitamos por esse mundo, cumprindo as determinações de Deus, beneficiados que somos por mais uma oportunidade de uma vida que há de ser de crescimento para todos nós, de aprendizado, de evolução moral, para nos aproximarmos um pouco mais daqueles irmãos que nos ajudam, que nos dão as mãos nos momentos de sofrimento, de dor, de dúvida, esses anjos guardiões que nos tutelam e nos encaminham ao longo da nossa jornada. Rogamos, querido amigo, assistência para a nossa Ana, assistência para todos nós, de forma a melhor entendermos a mensagem, e que esses amigos espirituais possam estar conosco ao longo das nossas atividades, juntamente com a presença de Jesus em nosso coração, em nossa casa, ao longo dos nossos dias. Que assim seja. A palestra de hoje está a cargo da nossa querida Adriane Menezes Schwinski, nossa companheira, médica, concluindo a especialização em psiquiatria, uma pessoa muito doce, de uma forma muito peculiar, muito característica, muito doce de explanar as suas palestras, de nos trazer o seu conhecimento de uma forma muito agradável. Todos já vamos ver, para a alegria de todos nós. A Adriane é uma das filhas do casal Armando e Cidinha. Eles são naturais de Belém do Pará, mas já estão há alguns anos em Curitiba, vinculados também à ACER, mas fazem um trabalho de divulgação doutrinária em toda a região. E para nossa alegria, nesta noite, quem tem a responsabilidade da palestra é a nossa querida irmã Adriane Menezes Schwinski. Boa noite, pessoal. É com muita alegria que eu estou aqui nessa noite de hoje. A gente vai falar sobre um tema que eu gosto muito, que é fé e saúde. E para quem me conhece sabe que eu dou um jeito de colocar a saúde em qualquer tema que eu vou falar, porque, enfim, é minha área de estudo, né? E eu vou falar para vocês que, na verdade, quando eu comecei a estudar esse tema, né, eu pensei ele para ser falado aqui na SER. Eu tinha sido convidada para fazer palestra em outro local,
Mas quando eu entrei hoje aqui, me veio isso e eu queria partilhar com vocês. Porque em 1997 eu me mudei lá no Pará, para cá pro sul. E era julho, fazia muito frio. E aí a minha mãe trouxe a gente aqui, eu e os meus irmãos. Então, minha irmã 4 anos mais velha tinha 8, meu irmão 6 anos mais velho tinha 10. E eu não estava acostumada a usar casaco, nem tinha muita roupa de frio, porque lá em Belém é muito quente, a gente anda de shortinho, camiseta e chinelo o dia todo, no máximo um casaquinho para ar-condicionado. E aí a minha mãe trouxe a gente aqui, e aí eu fui e eu achei que aqui era uma escola, porque eu ia para a escola lá, e a gente ainda não tinha começado o período letivo aqui, mas eu não entendia muito bem o que estava acontecendo. E eu lembro muito bem da salinha lá da frente, com as cadeirinhas de madeira, e lá, né, começou a minha verdadeira jornada e o exercício da minha fé. Eu entendo que cada religião tem um espaço em que isso se dá, né? Algumas, inclusive, estimulam práticas que não ficam restritas ao termo religioso. Mas eu posso dizer para vocês que talvez o lugar mais simbólico de expressão da minha fé seja aqui, nascer, porque é um lugar que eu passei a maior parte da minha vida até agora, né? Desde a evangelização até ser evangelizadora, até ver um dos meus evangelizandos de adulto sentado ali, que é muito legal para mim. Então, essa conexão que a gente cria com esses espaços em que a gente faz o exercício de verdade da nossa fé, ela é muito bonita e ela dá aquela sensação que eu gosto de falar, aquele quentinho no coração, aquela coisa boa, né? Então, quando eu entro aqui, eu sinto, e por mais que, enfim, a gente teve todo esse tempo de distanciamento e que a gente não pôde estar aqui de forma presencial, de alguma forma a gente conseguiu aí manter essa conexão. Então, entrando no tema de hoje propriamente dito, por que eu resolvi falar sobre fé e saúde, né? Eu estava lendo um artigo da Revista de Saúde e Espiritualidade de 2021 que fala sobre os efeitos fisiológicos da fé, né? Então, como que a gente praticar a nossa fé, a gente exercitar isso, influencia no nosso corpo. E aí, para a gente entrar nisso, queria fazer um breve histórico aí de alguns pontos que eu acho importantes sobre a saúde. Então, a gente sabe que o pai da medicina é Hipócrates, né? E ele dizia pra gente algo muito interessante, que é mais importante a gente conhecer a pessoa que tem a doença do que a doença que a pessoa tem. Então, desde lá no começo, a gente tem essa visão mais integral da saúde. E ao longo do tempo, isso foi se modificando na história. Se a gente pula lá para a Idade Média, né, um período que a gente teve talvez um adormecimento da ciência, a gente consegue perceber que a saúde estava muito atrelada à própria religião vigente, né? Então a gente tinha os processos de saúde e doença sendo muitas vezes justificados por perturbações ali religiosas, enfim. Então a gente tem o exemplo da epilepsia, né? O que é epilepsia? Hoje a gente entende que é uma doença, né? Em que a pessoa tem crises, né? Convulsivas, crises epiléticas, e é como se a gente tivesse essas luzes aqui em curto-circuito, em uma parte ou em várias partes do cérebro. E naquela época isso era atribuído à possessão por demônios, né? E muitas vezes o tratamento ele envolvia ali práticas religiosas, às vezes até um pouco agressivas com a pessoa que estava tendo as crises. E hoje a gente dá 1, 2, 3, às vezes vários remedinhos, mas a gente controla essas crises e entende que elas vêm de outra origem. E caminhando um pouquinho mais na história, se a gente for lá para a Idade Moderna, a gente tem um movimento científico, né? Então a gente tem esse grande aflorar do método científico em várias áreas da ciência. E nesse contexto a gente tem muitas descobertas interessantes. Então, por exemplo, tem um médico, né, que se chamava Semmelweis, que ele instituiu a lavagem das mãos. Hoje pra gente é uma coisa muito óbvia, né? A gente vai no banheiro, a gente lava a mão, antes de preparar os alimentos a gente lava a mão. Agora, por causa do Covid, a gente meio que lava a mão o tempo todo, né? Ou passa álcool. Mas naquela época não era assim, porque a gente não tinha noção ainda bem estabelecida do mundo micro, né? Dos micróbios e tal. E aí, quem que era esse Semmelweis? Ele era coordenador de um hospital que tinha uma maternidade, e essa maternidade era dividida em 2 enfermarias. Tinha a enfermaria em que os partos eram feitos pelas parteiras e tinha a
estavam lá na aula de anatomia, dissecando cadáver, mexendo nas pessoas que já tinham morrido. E como naquela época ainda não se tinha essa noção de que precisava lavar mão e tal, o pessoal não usava roupa estéril, que nem usa hoje, eles saíam lá da aula de anatomia com aquela mão que devia estar cheia, né, de micro-organismos, e iam fazer os partos. E aí se percebeu que a mortalidade das mães, dos bebês, na enfermaria em que os médicos que faziam os partos, era muito grande, comparado das parteiras. E falou, gente, né, o que está acontecendo, né, como que é? E pelo simples ato de instituir que antes deles fazerem o parto, eles teriam que lavar as mãos, essa mortalidade decaiu. Então veja, uma coisa pequena, mas extremamente importante. Mais ou menos na mesma época, o Pasteur, né, na França, estava lá descobrindo o mundo micro, né? Então foi ele que descobriu que tem muito mais do que a gente vê, né? Nesse momento que eu estou falando com todos vocês, tem centenas de milhares de bactérias no nosso intestino, no meu, de vocês, fazendo várias coisas para que o intestino continue funcionando, para que a gente absorva aí o lanche que a gente comeu antes de vir para cá, ou para que o negócio dê conta até a gente sair daqui, ou para que lá as nossas fezes saiam bonitinhas. Então, o mundo é muito mais do que a gente vê, certo? E isso a gente precisou de alguém lá para descobrir pra gente. E, claro, o Fleming, né, que foi aí quem criou o primeiro antibiótico, a penicilina. Toda vez que eu assisto esses filmes antigos, eu fico pensando em duas coisas. Primeiro no cheiro, porque eu sou uma pessoa que sou muito incomodada com cheiros ruins, então eu fico pensando, gente, imagina lá em 1400 o cheiro que deveria ser, né, as noções de higiene e tal. E a outra coisa eu fico pensando, nossa, se eu, né, aquela coisa que a gente fica, se eu pudesse viver em outra época, né, eu teria vivido, eu teria gostado mais. Puxa, eu não queria voltar para um tempo que eu não tinha antibiótico, assim, é o meu marco, sabe? Antes do antibiótico eu definitivamente não queria voltar. Porque, veja, as pessoas morriam de infecções e não tinha o que fazer, né? Morreu de sepse, né? Que infecção generalizada não tinha o que fazer porque não tinha antibiótico, né? E por que a gente está fazendo todo esse raciocínio com essas descobertas? Porque, veja, nesse momento em que teve tantas descobertas na Idade Moderna, se estabeleceu uma filosofia de que talvez teria uma pílula para cada doença, né? Então, cada doença teria um fator etiológico, teria uma causa específica, e essa causa específica poderia ser curada por um remédio específico, e daí estava tudo certo. E aí, à medida que a gente foi caminhando, né, a gente foi percebendo que não é bem assim. Então, se lá atrás Hipócrates tinha uma visão mais integral da saúde, se a gente passou por um período em que a gente meio que desconsiderou a parte biológica e ficou só na religião, e se a gente teve um período em que a ciência estava muito em evidência, que a gente chegou a achar que ia ter um remedinho para cada coisa que a gente sentisse, hoje a gente entende que é uma somatória, né? Que existe sim, né, vários remédios que nos fazem bem e tal, que curam, mas que tem muitas coisas que vão muito além disso, certo? Então a gente precisou caminhar nesses extremos para chegar ao equilíbrio de hoje e talvez resgatar um pouquinho dessa visão mais integral que a gente já tinha lá no começo. E aí, nesse contexto, é legal a gente pensar em 3 aspectos principais, né, para o nosso raciocínio de hoje, que seriam o estudo do valor das crenças, então do acreditar em alguma coisa para a nossa saúde, como o nosso organismo reage a essas demonstrações de fé, e o terceiro, o impacto do cultivo da espiritualidade na nossa qualidade de vida, que é uma coisa que se fala muito hoje em dia, né? De qualidade de vida, de você viver uma vida tranquila que faça sentido para você. E para a gente mergulhar nisso, eu queria primeiro que a gente diferenciasse alguns conceitos bem importantes, que seriam a fé, a religiosidade, a espiritualidade e a religião. Porque quando a gente coloca tudo isso numa mesma bacia, fica um pouco confuso. E até rolam aquelas brigas, né? Não, porque a religião é isso, não, porque a fé é aquilo, não, porque eu não preciso ir no centro para ser religioso e tal. Então vamos ver o que a doutrina espírita tem para nos dizer a respeito desses conceitos. Então a fé, lógico, né? A gente sempre vai lá no dicionário, vê que fala que é do latim fides e tal, significa confiança. Então ela vai muito além aí dessa confiança. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, coloca pra gente que a fé, ela palpita em todos os seres, ela vibra em todas as coisas. Todas as operações da existência se desenvolvem sob a energia da fé. Então
Então a gente pode considerar atos simples como se alimentar, como acordar, como dar um abraço carinhoso em alguém, como atos de fé. E a gente pode entender a fé dessa forma, então, como uma confiança íntima, como uma força propulsora, algo que vai levar a gente para frente, né, rumo à nossa evolução. E isso vai se dar num contexto de sintonia com o universo. E aqui é legal a gente parar um pouco e pensar já no conceito da fé, que é uma sintonia com o universo. Não é uma sintonia com um nome, não é uma sintonia com uma figura, porque isso vai variar conforme a sua expressão de fé, certo? Nós espíritas acreditamos que tem um Deus, que é só um, que é todo poderoso, que é benigno, que tem todos aqueles atributos que está lá no livro dos Espíritos e no Evangelho e tal. Existem outras culturas, né? Outras crenças que vão dar outros nomes. Mas a fé, ela perpassa por essa conexão com o universo. Não importa o nome que a gente dê para isso. E o que vai ser a religiosidade, então? É quando alguém acredita, segue e pratica uma religião. Isso pode ser de uma forma organizada, que eles colocam como organizacional. Por exemplo, quando se participa de um templo religioso, cá estamos nós, certo? Ou de uma forma não organizacional, que é muito comum também hoje em dia. A pessoa lê livros em casa, assiste palestras online, mas ela não tem uma frequência num centro específico, ela não está vinculada a uma casa, um templo religioso específico. E quantos de nós não mantivemos a nossa religiosidade durante a pandemia dessa forma não organizacional, né? Então, às vezes, a gente não ligava toda quarta-feira às 8 horas e assistia a palestra, mas às vezes a gente assistia, às vezes a gente assistia num outro momento, enquanto a gente estava cozinhando, enquanto a gente estava fazendo alguma coisa, mas a gente tentou de alguma forma manter, muitos de nós tentamos manter essa conexão na pandemia. Beleza, vimos a fé e vimos a religiosidade. Vamos agora para a espiritualidade. Então, a espiritualidade, ela seria essa busca pessoal no entendimento de questões transcendentais. Ou seja, algo que não é só matéria, que não é só físico, que transcende, que vai além. É uma busca dessa relação individual com o sagrado, certo? E aqui, novamente, a pausa é o sagrado, né? Não é o Deus, não é o nome específico, é o sagrado. E aí, quando eu estava lendo o artigo, né, que eu baseei essa nossa conversa de hoje, eu lembrei muito de um trecho lá que está no livro Homem Integral, que é um dos livros lá da série psicológica de Joana de Ângeles, lá no capítulo 4, que fala pra gente um pouco dessa reconexão com o sagrado. Eu vou ler para vocês e na sequência a gente vai pensar um pouquinho a respeito desse trecho. Então lá diz bem assim: os conflitos degenerativos da sociedade tendem a desaparecer, especialmente quando o homem, em se encontrando consigo mesmo, harmonize o seu cosmo individual, ou seja, o micro, colaborando para o equilíbrio do universo social, né, o macro, no qual ele se movimenta. Então, nesse trecho, ele traz essa proposta de reconexão aí com o sagrado, com a natureza, né, e com a sua própria natureza. Então, a espiritualidade, ela vai estar falando disso, ela vai envolver isso. Ela começa desse movimento individual, mas ela vai estar no movimento individual em busca de conexão com o sagrado. E como fazer isso pulando essa etapa da relação social de se colocar aonde a gente vive. Não tem como. Então, sempre pensar nesses 3 pontos quando a gente fala de espiritualidade. Começa na gente, conexão com o sagrado, e a gente vai estar ali inserido em algum meio, certo? E vamos para o ponto mais espinhoso, que eu deixei por último de propósito, que é a religião propriamente dita, né? Eu falo que é muito comum as pessoas da minha idade, principalmente as pessoas um pouquinho mais novas, serem agnósticas, né? Elas acreditam em algo maior, elas acreditam em Deus, mas elas não professam uma religião específica. E o que seria a religião, então? Né? Que é essa coisa que é tão amada e às vezes tão criticada. Seria esse sistema organizado de crenças e práticas para facilitar a aproximação com o transcendente. E aí eu queria que a gente parasse de novo. Porque, veja, se a religião é algo que é para facilitar essa conexão com o sagrado, com o divino, com o transcendente, eu acho que vale a reflexão de como que a gente tem
se expressado, né, dentro da nossa religião. A gente está utilizando ela como essa forma de facilitar essa conexão, ou a gente está usando ela para agredir o outro, né, como instrumento de beligerante mesmo. O que a gente está fazendo com a religião que a gente segue? Ela vai ser, então, o aspecto organizacional da espiritualidade. Então, a espiritualidade a gente já viu o que é. Tem um monte de gente que pode ter a espiritualidade desenvolvida e não seguir uma religião. Então, a religião ela vai tentar organizar. E aí, a beleza da gente ter várias religiões, né? Porque não somos todos iguais. Então, talvez, para quem está aqui, faça sentido vir aqui e ter uma menina mais nova falando, e vocês estão me escutando. Talvez para outras pessoas, elas vão preferir uma pessoa que teve 20, 30 anos de formação para poder chegar a pensar a falar algo para outras pessoas em um contexto de um tempo religioso. Então, é muito importante a gente ter essa noção para a gente até ter o respeito com as outras religiões, né? E ter esse olhar de que isso aqui nos serve, nos cabe, nos é confortável, nos dá essa sensação boa. E talvez para outras pessoas, outros espaços sejam espaços que elas se sintam mais acolhidas. E aí eu acho muito legal uma diferenciação que eles fazem para a gente pensar nessa nossa relação com a religião, que são 2 tipos de religião que a gente teria, então. A religião intrínseca, vamos pensar dentro, e a religião extrínseca. O que seria essa religião intrínseca? É quando a gente usa a religião para dar sentido à nossa vida. Nesse contexto, as nossas necessidades vão estar em harmonia com a crença, né, que a gente está professando. Além disso, a gente vai buscar servir a Deus. E por último, a gente vai usar a religião para nos ajudar com algo que a gente chama de coping, que é como a gente lida com as coisas, né? Mecanismos de coping, como eu vou lidar frente a um conflito, né? Alguma coisa difícil e tal. Então, a religião intrínseca, ela proporcionaria esse coping positivo. O que é isso, né? Então, assim, eu tô lá frente a uma situação de conflito, eu tô no trânsito e tem uma pessoa atrás que tá, assim, terrível, né? Quase me batendo, tá com muita pressa, e eu não tenho para onde sair, certo? O que eu faço, né? Eu dou seta, eu fico andando devagar só para irritar, né? Eu paro numa farmácia, finjo que vou numa farmácia só para a pessoa passar. Qual que é o meu coping nessa situação? Isso vai ser muito pessoal para cada um, né? Eu geralmente brinco que eu sou esquiva, então eu tento fugir dessa pessoa. Qualquer estacionamento que tiver, qualquer canto, nem que seja na lombada, eu parar meio de lado, eu vou para essa pessoa passar. Porque no meu entendimento, né, pensando que sou espírita, que estudo e tal, eu entendo que aquela pessoa está com muita pressa e que eu não dou conta de ficar com ela colada na minha traseira com o risco dela me bater. Em um outro momento, talvez, sei lá, 10 anos atrás, um pouco mais quando eu comecei a dirigir, talvez eu ficasse irritadíssima. Quando ela passasse, eu desse uma buzinada, certo? Talvez o meu coping há 10 anos não fosse muito legal, né? Não tivesse muito aí em harmonia com o que a gente aprende por aqui. Mas hoje, no trânsito, eu entendo que eu consigo ser mais tranquilo. Então, o coping é sobre isso, sobre como a gente lida com as adversidades. Então, a gente viu aí a religião intrínseca, vamos agora para essa extrínseca. E essa que é a parte que dói um pouquinho da gente conversar. Então, a religião extrínseca é quando ela é utilizada para a obtenção de interesses. Além disso, a gente busca ser servido por Deus. A gente não serve a Deus, a gente busca que Deus nos sirva. E aí, ela vai contribuir, na verdade, para um coping negativo. Então, ela não vai ajudar a gente a ter essas medidas de enfrentamento e, às vezes, ela pode até piorar. Certo? Então, é muito legal a gente pensar nesses aspectos, porque daí a gente se olha e se diz, gente, o que eu estou fazendo aqui hoje, às 8 horas? Por que eu vim aqui, né? Por que isso faz sentido para mim? Isso está me conectando com o divino? Eu estou aqui para bater cartão? Eu estou aqui porque eu estou esperando que Deus me dê alguma coisa, porque minha vida está meio difícil, né? Ou eu estou esperando de fato, né? Estou servindo a Deus. Eu estou raciocinando sobre as coisas que eu estudo, que eu vejo, que eu leio, para tentar ser uma pessoa melhor no dia a dia, resolver os conflitos de uma forma mais tranquila e tal.
E aí eu trago para vocês um outro exemplo de coping, que eu gosto de citar porque eu acho que é uma situação muito comum hoje em dia, né? Vivendo num mundo aí meio polarizado, choque de gerações e tal. Que é quando a gente está numa mesa, num almoço, numa festa, alguma coisa, e alguma pessoa faz uma piada preconceituosa, que você considera preconceituosa, né? Porque o preconceito, às vezes, ele é com as tintas de cada um. E aí o que você faz, né? Então, antes, eu era aquela, levanto da mesa, brigo, xingo, fico brava, já saio, já falo alto e tal. E aí agora, essa estratégia eu aprendi com uma amigona do coração minha. Quando eu vejo, estou frente a essa situação, né, principalmente quando é uma pessoa que tem lá um sistema de crenças muito diferente do meu e que eu sei que não vai mudar, eu pergunto, a pessoa faz a piada e fala, você pode me explicar a graça? Eu não entendi. Aí a pessoa tenta e tal, não, mas eu tava brincando, não, mas eu não entendi. Qual que é a graça? Qual que é a graça da piada? Você pode me explicar? E daí morre, sabe? Aí dá aquela suavizada. Talvez para algumas pessoas ouvindo eu falar isso, nossa, que agressiva ela, né? Que horror, coisa horrorosa. E talvez para outras pessoas seja, não, eu ia levantar, eu ia falar, eu já ia xingar. Então cada um de nós precisa encontrar o nosso mecanismo de coping, né? Frente a essas situações, e não vai ser o mesmo, né? Porque temos personalidades diferentes, né? Eu não sou a pessoa que fica lá quietinha e fica lá serena e calma e tá tudo bem, não, deixa ele ser do jeito que é. Não consigo fazer isso, então alguma coisa eu faço. Antes eu gritava, agora eu consigo só dar, né? Não, do meu jeitinho eu falo, não gostei, né? E assim a gente vai. E como que a gente junta tudo isso então, né? A gente viu o conceito de fé, a gente viu a espiritualidade, a gente viu a religiosidade, a gente viu a religião. Quando a gente junta tudo isso, o que o Espiritismo traz pra gente? Primeiro ponto importante, que a fé, ela começa, né? A gente vai ter aquilo que começa no individual, mas o aprimoramento dela também se dá de forma individual. A religião, ela vai trazer pra gente a compreensão de Deus, do sagrado, e vai estimular a gente na construção de atitudes positivas com esse discernimento. E aí a gente vem para esses 3 pontos da religiosidade intrínseca que a gente falou. Então, algo que vai dar sentido à nossa vida, algo que vai nos estimular a servir a Deus, que vai desenvolver esse coping positivo e tal. E quanto mais aceitação e identificação cada um de nós tiver com um propósito maior do que essa própria existência física, a vida material mesmo, mais a gente vai viver essa religiosidade intrínseca e mais a gente vai confiar nas leis de Deus. Então, resumo da ópera, né? Começa na gente, a gente precisa refletir a respeito de como a gente se relaciona com a nossa religião, porque senão, qual que é o exercício da nossa fé, se a gente não para se conectar com isso, certo? E à medida que a gente vai fazendo isso de coração, de verdade, né, envolvendo todas as partes do nosso ser, a gente vai conseguindo se conectar mais com Deus. E aí a gente entra no tema propriamente dito de hoje, que seria a religiosidade, a espiritualidade e a saúde, né? O que os estudos dizem que a gente está aqui exercitando a nossa fé contribui ou não para a nossa saúde. E aí são colocados vários pontos interessantes. Então eu começo falando a respeito de como a religião e a espiritualidade vão trazer para a gente recursos para o manejo do estresse, podendo contribuir para a nossa saúde mental. Então, quando a gente fala de saúde, hoje a gente entende, até pela Organização Mundial de Saúde mesmo, quem já me ouviu falando alguma vez sabe que eu sempre falo isso, já deve estar cansado até, que a nossa saúde, ela envolve uma harmonia entre as esferas biológica, psicológica, social e espiritual. Então, a espiritualidade, ela está contida no conceito de saúde da OMS. Então, não importa, né, onde você mora, que fé você professa, se você professa ou não a fé, está contido na saúde. Então, se a gente hoje tem um estímulo a práticas de bem-estar, de saúde mental, para a gente se conhecer, para a gente fazer coisas que tragam prazer para a gente, a espiritualidade, o exercício da espiritualidade, ele é uma dessas esferas que a gente consegue trabalhar. O biológico todo mundo sabe, né, gente? Comer bem, dormir bem, praticar atividades físicas. A parte psicológica, a gente tem aí uma interface com a espiritualidade, claro, mas assim, tem gente que
que faz psicoterapia, mas está trabalhando essa parte psíquica de alguma forma. A parte do social, a gente consegue fazer por aqui também, né? Na casa espírita, enfim, mas em outros espaços que a gente conviva com pessoas que façam sentido pra gente. E a espiritualidade em si, ela vai estar ali como um ingrediente fundamental para a harmonia da nossa saúde e para a harmonia da nossa saúde mental também. E aí, esses recursos religiosos, né, eles vão oferecer processos cognitivos. O que é isso? Então, eles vão fortalecer a nossa cognição, a forma como a gente pensa, como a gente fala, como que a gente resolve problemas, como que a gente se coloca no mundo e dando sentido a momentos difíceis da vida. Então, eu falo para vocês, como quem trabalha com saúde mental, o quanto é difícil pegar uma pessoa gravemente deprimida, que acabou de tentar cometer o suicídio, que não acredita em nada, né? Que não tem uma crença em algo maior. Existem ferramentas para trabalhar com essa pessoa? Claro que existem várias. Mas essa ferramenta que a gente tem por aqui, a gente não consegue. Às vezes isso é um princípio. Então, é um grande poder isso de dar sentido à vida, da gente acreditar em algo maior. Isso alimenta a gente, isso faz com que a gente veja as coisas de uma outra perspectiva. Essa sensação de fornecer um senso de propósito, né? Então, muitos de nós aqui entendemos que em menor ou em maior grau temos as nossas pequenas missões como espíritos que estamos aqui encarnados. Então, isso dá uma sensação de propósito, da gente continuar fazendo as coisas, da gente continuar indo no mundo e não fica aquela coisa do vazio, do para onde que vou, será que vou melhorar, será que sou a pior pessoa do mundo? Ajuda a gente nesse sentido. E aí, claro, tem alguns costumes da comunidade religiosa, né? Então, assim, a gente tem inúmeros eventos, né? Aqui, na sede, em outras casas, enfim, que a gente vem para comer e bater papo, né? E nesses espaços a gente não vai ter outras substâncias sendo vendidas, se é que vocês me entendem, né? Então são espaços seguros em que a gente consegue compartilhar com pessoas que a gente gosta, num ambiente protegido, que é a casa espírita, usando o alimento, porque o alimento muitas vezes é essa troca de afeto, né? Puxa, eu cozinhei uma coisa gostosa para você, você cozinhou para mim, vamos fazer essa troca e tal. E isso não se dá no contexto em que há infidelidade ou que há o consumo de substâncias que perturbam o nosso juízo, a nossa razão. Isso se dá de uma forma muito tranquila e segura. Então, a religião ela também serve como esse espaço de contenção para a gente ter relacionamentos saudáveis em ambientes protegidos. E aí, claro, a gente vai ter, né, o estímulo ao amor próximo, ao altruísmo, à compaixão. A gente vai ter esse ambiente de convívio social, quando a gente chega para a palestra, a gente conversa com as pessoas, a gente pergunta como que está a semana, a gente revê pessoas que a gente já não via há muito tempo. Isso é muito gostoso, certo? Então ela vai proporcionar esse espaço também. E aí os artigos científicos é muito legal porque vários deles, eles não fazem assim um recorte de uma religião específica, né? Eles colocam tudo no mesmo balaio, pessoas que têm uma espiritualidade, né, que tem práticas ali, ou que seguem mesmo uma religião. Então, entende-se que esse grupo como um todo, ele vai ter uma melhoria na qualidade de vida, ele vai ter uma melhor adesão ao tratamento, se estiverem tomando algum remédio, vão tomar mais certinho, e eles vão ter a questão da resiliência em momentos difíceis, que foi algo que a gente até comentou, né? Então, frente a uma situação de conflito, essa capacidade de se moldar, de se dobrar, de dar outra perspectiva do que as pessoas que não têm nenhum tipo de fé. E aí a gente tem muitas áreas promissoras de estudo, né? Por exemplo, a psiconeuroimunologia, que vai estudar a influência justamente da nossa mente no nosso sistema nervoso e no nosso sistema imunológico, certo? Então, o que a gente pensa, o que a gente sente, como isso influencia nos nossos hormônios, no nosso sistema imunológico, certo? E aí é muito bacana, porque quando você entra a fundo nisso, você vê que faz todo sentido você cultivar bons pensamentos, né? Você reconhecer as suas emoções e não, né? Não cair naquele jogo falso de não posso sentir raiva, não posso sentir tristeza. Não é isso, porque são emoções básicas que nós humanos ainda sentimos. Talvez um dia, né? Quando for os anjos, não sentiremos, mas por enquanto a gente sente. Mas no sentido de reconhecimento do que se passa no nosso mundo interno. E aí, por outro lado, né, tudo tem um outro lado, a gente falou ali da religiosidade extrínseca
que isso está tendo, né? É uma moeda de troca. Quando a gente está buscando ser servido por Deus, a gente não quer servir a Deus, a gente quer sempre só receber. E quando a gente está usando isso, eu acho um aspecto muito legal para a gente pensar. A religião como uma arma mesmo, né? Como algo para a gente brigar, para a gente xingar, para a gente hostilizar o outro. Quantas vezes Jesus fez isso, né? De brigar, de hostilizar o outro, né, gente? Me mostrem aí as passagens que ele foi uma pessoa horrível. Ele foi maravilhoso, né? E nesse contexto, eu acho legal a gente pensar também. Jesus, ele foi um revolucionário da época ao modo dele, certo? Porque na época, muitos esperavam que ele pintasse a cara de vermelho, né, metaforicamente falando, e subisse lá, e gritasse, e dominasse o negócio. E ele não fez isso. Por quê? Porque ele sabe de tudo isso que a gente está conversando. Que a fé, que a espiritualidade é um processo individual. Ia adiantar ele ficar levantando cartazes e gritando, inflamando multidões com agressividade para conquistar alguma coisa? Não, porque a palavra dele era a palavra do amor. Então, além de Jesus não usar a fé, porque, né, a religião se construiu ali, a cristã pelo menos depois dele, além de ele não usar a fé como instrumento de batalha, ele inflamou multidões ao modo dele, mas na conquista individual. Então, o despertar ele foi de cada um, certo? Não foi feita nenhuma lavagem cerebral, não foi feito nada no sentido beligerante. Ele ia lá, ele falava, e com certeza ele falava com toda aquela psicosfera maravilhosa, e com certeza emanava muita energia boa e muita luz dele, e ele conseguia conquistar as pessoas em menor ou maior grau, porque, né, ainda estamos aqui, né? Então, se a gente estava lá naquela época, a gente ainda estamos tentando, certo? E aí, eu trago para vocês um estudo que é bem legal, que é de 2016, que coloca tanto, né, a religião quanto a espiritualidade e o enfrentamento positivo, né, das coisas difíceis da vida como benéficos para a saúde, porque eles vão ter essa redução do cortisol que a gente conhece, assim, né, como o hormônio do estresse. Então, não é só uma questão da gente, nossa, que legal, você é uma pessoa melhor, eu vou lá no centro, ouvir e tal. Para as pessoas que são mais céticas e precisam de uma comprovação, assim, gente, está comprovado aí, né? Diminuir o estresse a nível de hormônio mesmo. Então, é um negócio que, se a gente fizer bem certinho, super funciona. E aí, eu trago para vocês algumas provas de que as coisas estão melhorando nesse campo, né? Porque, às vezes, a gente tem um saudosismo, assim, acha que, nossa, no passado era tudo tão melhor e tal. E eu já falei para vocês, não me mandem de volta para quando não tinha antibiótico, porque eu não quero, tá? Eu não acho que no passado era tudo melhor, eu acho que o caminho é a evolução. Então, às vezes, a gente passa por coisas muito difíceis, mas a gente está indo para frente, né? Senão ia ter alguma coisa errada aí na natureza. Então, provas dessa mudança de pensamento, colocando pra gente que a fé, que a espiritualidade, que a religiosidade são importantes, sim, para a nossa saúde, a gente pode ter, como exemplo, a inclusão das disciplinas de saúde e espiritualidade nas escolas de medicina. Então, eu me formei em 2018, na minha época ainda não tinha, depois que entrou, certo? Então, faz poucos anos aí. E a gente herdou isso dos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, eles incluíram a questão da espiritualidade no cuidado integral ao paciente, né? Então, para você tratar o paciente integralmente, você teria que abordar se ele teria alguma crença, qual crença essa crença seria, qual o impacto que isso tinha na vida dele e tal. E aí a gente herdou isso de lá, e aí a gente teve essa inserção aí nas escolas. E por que isso é tão importante? Porque as pessoas que vão cuidar da gente, quando a gente ficar doente, se elas não tiverem informação nisso, elas não vão estar nem aí, né? Elas não vão perguntar que religião você é, se faz sentido pra você, você tem práticas religiosas que te ajudam a diminuir o teu estresse, vão lá e vão passar um remedinho, certo? E quando elas têm esse conhecimento, elas conseguem nos ajudar, né? E às vezes são coisas que a gente já faz, mas a gente pode fazer com mais frequência, com mais assiduidade, né? E pode, inclusive, colocar o nosso empenho nisso. Então, quando a gente faz uma oração de manhã, entendendo que naquele momento a gente está se conectando com o sagrado, que a gente está se energizando, que a gente está ficando mais tranquilo para um dia de trabalho, talvez isso tenha muito mais efeito no nosso corpo se a gente fizer uma coisa automática, né? Eu tenho uma lista, eu acordo, aí eu faço oração, eu vejo o WhatsApp, aí eu escovo o dente, tomo banho, tomo café e saio.
né? Se a gente fizer a lista, às vezes, né, tá fazendo automático. A gente para se conectar, não, esse momento é meu remédio, eu vou lá, eu vou me acalmar, eu vou tranquila. De repente a gente tem um chefe bem bravo, um colega de trabalho bem difícil, faz mais uma no carro, entendeu? E vai. Além disso, né, dessa mudança de pensamento aí, a gente tem vários que chama de liga acadêmica, né? Então, quando a gente está na faculdade de medicina, tem umas ligas, que é tipo uns clubes, assim, que a gente pode participar de interesses do nosso assunto. E a gente tem várias ligas de espiritualidade no Brasil. Isso é muito legal, coisa que há 20 anos a gente não tinha, certo? A gente tem os núcleos de estudo de saúde, espiritualidade. A gente tem o MEDNESP, que é esse grande congresso que é promovido pela Associação Médico Espírita aqui do Brasil, sobre saúde e espiritualidade, que é muito legal. E a gente tem os vários cursos que a AME Brasil, né, disponibiliza, tem lá no YouTube. Recentemente eu completei aquele dos coordenadores de grupo de estudo de Joana de Ângeles. Então estudou toda a série psicológica de Joana, com toda a interface que ela faz lá com a psicologia do Jung e tal. Então assim, é muito material, tem muita coisa estudando essa relação, porque daí a gente consegue expandir, a gente não fica só na ciência e tal, e a gente não fica só na religião, a gente mistura isso e a gente consegue ir pra frente, certo? E aí, pessoal, eu acho que quando a gente fala sobre esses assuntos, às vezes fica aquela sensação, nossa, ela falou, eu não dormi, mas tá, o que é pra fazer, né? Eu vou chegar em casa e vou fazer o quê? O que é pra fazer o quê? E então, como que a gente trabalha o exercício da nossa fé? E aí eu começo com uma frase de André Luiz, que coloca pra gente que a fé sincera é a ginástica do espírito. Então a gente precisa praticar, a gente precisa deixar o nosso espírito bem forte. Então, para o exercício da nossa fé, a gente pode fazer ele em companhia de outros, né? Então a gente pode considerar que nesse momento, se estamos todos conectados aqui, estamos exercitando a nossa fé de uma forma coletiva, mas ele inicia no individual. E às vezes a gente vai precisar de espaços do coletivo para a gente se fortalecer, até você falar, eu fiz uma oração em casa, mas não senti a mesma conexão que eu senti no centro, gosto de ir lá e sentir energia, e orar com as pessoas, enfim, e me conectar. Beleza, não tem problema nenhum, mas a gente tem que ter a consciência de que começa no individual, porque senão a gente fica contando, né, com a energia do outro, e daí também não é justo, né? Então a gente precisa se conectar e aí a gente contribuir aí pro grupo. E aí, é legal a gente pensar nessa questão do exercício da fé, porque às vezes as situações mais estressoras e de mais dor vão ser as que mais vão nos conectar. E eu trago para vocês um exemplo pessoal, que a maioria já deve saber, né? Mas em 2017, meu irmão faleceu, né, de câncer, ele foi diagnosticado, já estava bem avançado, e ele viveu quase 2 anos depois do diagnóstico. E aí, em dado momento, nenhuma das terapias aqui do Brasil estava funcionando e ele conseguiu ir para uma pesquisa, né, um ensaio clínico lá nos Estados Unidos e foi. E aí eu lembro muito bem desse dia em que ele foi, porque foi meu pai, minha mãe e ele, né, eu lembro que eles saíram para ir para o aeroporto e eu fiquei em casa, eu lembro de onde eu estava, na minha cama, no meu quarto, e foi um momento de maior conexão com Deus, um momento de maior fé que eu senti na minha vida. Porque aquele momento era como se fosse a última chance, né? Era ali. Ou ele ia viver mais um mês, ou ele viveu, porque não viveu, ele viveu quase 2 anos. E eu tava com uma esperança muito grande, né? Uma esperança de que ia dar certo, que ele ia parar de sentir dor, que ele ia parar de ficar tão mal, que ele ia poder ter um mínimo de qualidade de vida. E super deu por um bom tempo, o que não daria se ele tivesse ficado aqui. Mas naquele momento eu estava tão confiando, né? Eu acho que a palavra confiança traduz bastante. Estava tão confiando no divino, no sagrado, no alto. Estava pedindo, mas ao mesmo tempo estava entregando literalmente nas mãos de Deus a vida dele, para que ele pudesse de alguma forma, né? Viver um pouquinho mais, viver um pouco melhor, dependendo do que fosse viver muitos anos. Não sabíamos ainda. Mas foi o momento que eu mais me senti conectada, não foi um momento de felicidade exatamente, né? Foi um misto ali de esperança, de gratidão pela oportunidade, né? Porque senão, infelizmente, né, o óbito seria certo em pouco tempo, porque ele estava muito mal. E foi atendido, né? Então aquele momento eu sempre vou lembrar pra mim. Eu tô com 29 anos agora, talvez quando eu tiver 90 eu tenha alguma outra experiência que eu possa dizer pra vocês daqui a uns anos que
que eu teria mais conexão, mas esse foi o momento de maior conexão. E isso revira as coisas dentro da gente. Então é legal a gente reviver essas coisas, a gente pensar sobre esses momentos que talvez, dentro da nossa pequenez, os momentos em que a gente vai se sentir mais conectado, talvez sejam momentos de profunda dor, né? E quantos de nós não viemos para a casa espírita em momentos de dor, de dificuldade, ou às vezes a gente está naquela frequência meio intermitente, daí quando o negócio dá ruim a gente volta, né? Porque a gente precisa dessa conexão, certo? E aí, nesse contexto dessas experiências difíceis, o exercício dessa nossa fé vai dar forças pra gente ter uma melhor capacidade de enfrentamento. Então, frente a outras situações de igual dor, a gente vai conseguir ativar essa conexão e talvez a gente tenha ali um sofrimento, mas a gente não tem uma dor tão grande atrelada. E aí, né, praticando, a gente vai desenvolvendo a empatia, a compaixão. E aí, como que a gente faz esse exercício da fé, então? É aquilo que a gente já sabe. A gente faz prece, a gente faz meditação, a gente lê coisas que fazem sentido pra gente, a gente vai lá na livraria, a gente olha os livros, a gente fala, não, esse é pra mim. A gente estabelece, não, beleza, eu vou ler um capítulo por dia, eu posso estar morrendo de sono, eu posso estar super acordado, eu vou ler todo dia. Eu tô lendo agora lá a série do André Luiz. Toda noite eu leio um capítulo, todo segundo livro, mas tá indo. E claro, disciplinar a nossa mente e manter a nossa harmonia psíquica. E para disciplinar a nossa mente, a gente precisa saber o que a gente está pensando, né? Então a gente tem que ter consciência do que está passando na nossa cabeça, a gente tem que acolher os pensamentos que vêm, e aí só assim a gente vai conseguindo disciplinar isso. E com o nosso pensamento organizado, harmonizado, imagina o impacto disso no nosso corpo, né? Se o que a gente está pensando é mais tranquilo, né, bondoso, a gente está tendo compaixão para as coisas que são difíceis com a gente vai ter um reflexo no nosso corpo. Agora, se a gente está tenso, se a gente está nervoso, se a gente está estressado, que reflexo a gente tem no nosso corpo, na nossa saúde mental? E aí, para a gente fechar a nossa conversa de hoje, né, eu queria voltar com o Hipócrates, né, que eu comecei no começo, que ele traz uma frase que eu acho que faz muito sentido quando a gente pensa sobre o exercício da nossa fé, que é: antes de curar alguém, pergunta-lhe se está disposto a desistir das coisas que o fizeram adoecer. Então a fé, ela seria esse instrumento capaz de desenvolver um senso de conexão com algo maior que a gente e geralmente envolve uma busca inata por significado e por propósito. Então, assim, eu queria fazer um convite para vocês todos, que a gente possa exercitar a nossa fé nas maiores coisas e nas menores coisas, no acordar, no escovar os dentes, no dar oi para o esposo, nas menores coisas do nosso dia a dia, para que essa conexão com o sagrado seja verdadeira, para que a gente possa ser grato de verdade e para que a gente possa exercer, né, a nossa religião que a gente escolheu, para que a gente possa professar a nossa fé de uma forma verdadeira, de uma forma tranquila e de uma forma que nos ajude nesse nosso processo aí de evolução. Era isso, pessoal. Muito obrigada. Agora fica feliz, hein, Cláudia? A Ana é casada com uma neta, com um neto da Dora, essa alegria da vovó aqui, né? Muito obrigado, Ana, pelo seu trabalho, pela clareza dos seus conceitos que nessa noite, conceitos tão importantes para o nosso dia a dia. Nós vamos em seguida passar ao trabalho dos passes e lembramos que enquanto o passe é aplicado numa sala própria, os demais aguardam seus chamados onde estão, para que o trabalho se desenvolva de uma forma ordenada. Tá? Vamos concluir essa parte antes dos passes pela prece, agradecendo a Deus pela oportunidade da palestra da noite, pela possibilidade de reflexão em torno desses temas que fazem parte do nosso dia a dia. E com
toda certeza, constituem a base para o nosso entendimento, para o nosso aprendizado, para a compreensão de todo o mundo em que vivemos, principalmente dessa relação com o Pai, o Criador de todos nós, esse Pai de imenso amor que nos possibilita a oportunidade de crescimento, através do exercício da fraternidade, através da compreensão em relação àqueles que conosco seguem na vida, ensinando-nos a conviver pacificamente no lar, no trabalho, na sociedade. Que sempre possamos, Senhor, ter o pensamento voltado para esse trabalho magnífico da criação através da natureza, se expõe a cada instante diante de nós. Quando vemos um quadro maravilhoso de um céu azul, de um rio, de um mar, que nos lembremos que toda essa obra teve um Criador que é aquele mesmo que nos dá, através do seu amor, a oportunidade de crescermos, de convivermos pacificamente, de darmos prova da inteligência que já detemos. Que os nossos amigos espirituais nos auxiliem nesse trabalho permanente, diuturno, de crescimento espiritual. Agradecemos a Jesus, a Ele rogamos a assistência aos nossos familiares, rogamos a assistência no retorno aos nossos lares e que seu infinito amor permaneça em nossos corações, nesta noite e por todo sempre. Que assim seja, Senhor.